Glória a Deus. Então a gente vai falar hoje, nunca foi sorte, sempre foi superação. Sempre foi superação. E essa palavra ela fala bastante sobre prosperidade. E é uma palavra bem interessante, mexeu muito comigo essa palavra, que a prosperidade do mundo, ela é diferente da prosperidade que nós encontramos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que nós vemos no mundo lá fora, as coisas boas que nós vemos no mundo lá fora, elas acabam, elas terminam. Mas as coisas que nós construímos em Deus, a bênção de Deus, ela permanece. Tudo que nós construímos em Deus permanece, cria raiz. Amém? E o que eu estava estudando sobre isso, é que a verdadeira prosperidade, a verdadeira prosperidade em Deus, ela não supre só uma área da nossa vida, ela pega todas as áreas da nossa vida. E eu quero falar para ti que o que tu tem vivido, de bênção de Deus, quais as coisas boas que tu tem vivido, das promessas de Deus. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tu tem vivido as coisas boas, para as coisas boas que Deus tem para ti? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amém, glória a Deus. Então as coisas vão cooperar ao seu favor. Mas a minha pergunta é nessa noite, tem cooperado? Prosperidade fala de abundância. Quando nós falamos prosperidade, nós estamos falando de abundância. E a abundância é uma coisa que o nosso Deus tem de sobra. Ele tem de sobra para nos dar. Ele tem abundância de amor. Ele tem abundância de alegria. Tudo que Deus vai nos dar, a prosperidade que nos dá é abundante. Amém? Amém? A vida que você leva hoje, isso mexeu bastante comigo. A vida que você leva hoje é o resultado da sua prosperidade. Aí fica a pergunta que eu fiz antes. O resultado da sua prosperidade é o resultado do seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus hoje? Muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, eu tenho visto muito isso, não só na igreja, mas fora, no meu trabalho. As pessoas, elas não querem pagar o preço, e muitas vezes nós não queremos pagar o preço do sucesso. Eu falei no meu discipulado essa semana, sobre Saul e sobre Davi. Davi, ele rompeu todos os limites dele, de sucesso, para ter sucesso na sua caminhada. Saul teve limites que impediram ele de ter a prosperidade de Deus. Saul, ele impediu as suas decisões erradas, o medo, a insegurança que aquele homem tinha, impediram ele de viver a prosperidade, a bênção de Deus. E muitas vezes isso nos impede, os nossos limites nos impedem de viver o melhor de Deus. Eu quero dizer para ti que no meio do processo, o meio do processo é o melhor, porque é aí que nós aprendemos, é aí que nós amadurecemos, é aí que nós criamos estrutura. Eu tenho vivenciado isso na minha vida, não tem sido fácil, mas tem sido dias muito bons para mim, porque tenho amadurecido, não tenho sido mais menino, tenho me tornado homem. A Bíblia fala sobre isso, coisas de menino, né? Deus, ele quer nos dar coisas de homens, mulheres. O que Deus tem para ti requer estrutura, e tu precisa pagar o preço. Amém? Não desista, não para. Muitas pessoas pararam nesse tempo de pandemia. Muitas pessoas desistiram, abandonaram o seu propósito, abandonaram os seus trabalhos, abandonaram tudo e voltaram a viver uma vida que não é de sucesso, uma vida medíocre. Mas eu quero dizer para ti que Deus te trouxe essa noite aqui para mudar isso na tua vida, para mudar a tua história. Mas nós precisamos ter uma decisão perante isso. Nós precisamos crer, e eu tenho falado muito isso na minha célula, que a única coisa que Jesus, ele quer de nós, a única coisa que nos impede é a nossa fé. Nós precisamos crer, gente. Nós precisamos crer que nós vamos ter uma vida abundante. Eu preciso crer que a minha mãe vai ser salva, que os meus amigos vão ser salvos, que a minha célula vai multiplicar, que eu vou ter uma equipe, que a minha igreja vai multiplicar, que a minha igreja vai abrir uma igreja na Matiz, uma igreja no Guajuviras. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Amém? Nós precisamos crer, gente. Isso, as pessoas, elas acham que precisa de muito, mas precisa crer. Primeiro eu preciso crer que as coisas vão melhorar, crer que as coisas vão começar a dar certo na minha vida. Amém? E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: o caráter é mais importante que o talento. O nosso caráter é mais importante que o talento. A minha oração tem sido essa nesses dias: Senhor, que o meu caráter seja segundo do Senhor. Porque não adianta eu pregar bem, eu posso falar bonito, eu posso ter a equipe maior do Rio Grande do Sul,
Eu posso ser o tal, eu posso ser isso, mas se eu não tiver a tua presença, se as pessoas não te enxergarem em mim, para mim não vale de nada. Se as pessoas não olharem, olha ali o Betinho era isso, mas ele continua tendo isso de atitude, então eu não vou naquela igreja. Nós somos a Bíblia que as pessoas não leem lá fora. Nós somos a palavra de Deus que as pessoas, que a nossa família não lê, que nossos amigos não leem. Nós somos a carta de Deus. E eu quero te fazer essa pergunta: essa carta tem sido aberta para as pessoas que tu ama? E eu quero falar sobre Jacó. Quero que tu abra na Bíblia comigo em nome de Jesus. Gênesis 25. Gênesis 25, nós vamos ler do 21 até o 26. Que diz assim. Diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu ao encontro ruivo. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Eu quero parar por aqui, depois a gente vai continuar lendo esse texto. A história de Esaú e de Jacó. Jacó significa usurpador, enganador. E caráter é mais importante que talento. Não tem como falar desse homem. Esse homem, ele aguentou o processo. Esse homem pagou muito pelas plantações dele. Então aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E tu quer ver uma coisa? Jacó, ele começou a sua trajetória enganando a sua família. Ele começou plantando no meio da sua família, plantando errado. Ele queria ser um homem próspero, mas ele enganou o seu irmão. A Bíblia fala aqui, do 25, 27 em diante, fala que ali Jacó, ele faz uma janta ali, um alimento, e o Esaú chega da caça com fome. Mas ele já estava desanimado, aquele homem. Ele já estava desanimado porque desde o ventre da mãe deles, desde o ventre de Rebeca, já era dividido. A semente da divisão já estava plantada naquela família. E a Bíblia diz que Jacó, com toda a sua malandragem, ele fala para o irmão dele, quer ver? Na Bíblia. Ele fala para o irmão dele. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio ao campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dai chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Olha para o teu irmão do lado e fala: toda a semente que tu planta, ela vai te trazer o resultado. Seja no lugar bom ou no lugar ruim. Amém? Isso mexeu muito comigo, gente. Porque Jacó começou enganando a sua família e ele paga o preço por isso. Ele preferiu abrir mão do seu caráter, de ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Ele decidiu abrir mão para enganar sua família, para viver enganando as pessoas. E quando nós plantamos errado, no ambiente certo, nós pagamos por isso. Sabe o que é isso? Tem muitas pessoas plantando coisas ruins em ambientes certos, e por isso que não vivem o melhor de Deus, e por isso que não vivem o melhor na sua vida. Tem muitas pessoas que plantam coisas ruins em meio de ambientes bons, no meio da sua família, no meio da sua célula. Tem gente que planta coisas ruins no meio de ambientes bons, e por isso que não vivem o melhor, por isso que não avançam, por isso que não crescem. E nós muitas vezes fizemos isso, amém? O que eu plantar hoje, amanhã eu colho.
Jacó, ele carregava o peso da sentença da sua família. Primeiro, ele carregava que 2 nações eram divididas no ventre da mãe dele. Primeiro isso. E segundo, o segundo peso de sentença que esse homem carregava era o peso das decisões erradas. Talvez tu venha aqui hoje e tu tenha carregado fardos que não são teus. Talvez tu chegou aqui hoje na igreja sem expectativa nenhuma, sem projeto. Os teus sonhos acabaram, os teus projetos se perderam por causa de um fardo familiar, por causa de um problema familiar, por causa de uma divisão, por causa de uma discussão, de uma briga. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus te trouxe aqui para restaurar, para restituir isso que foi perdido, isso que foi destruído. Mas você precisa crer, amém? Olha para o teu irmão do lado e fala: você precisa crer, amém? Em nome de Jesus. Qual a sentença que você carrega hoje? Qual é a sentença que você carrega hoje, Arena? O que você tem carregado nas suas costas? A Bíblia fala que o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Qual o fardo você tem carregado? Pense sobre isso, se posicione. Você precisa se posicionar. Você precisa decidir mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida, mas nós precisamos nos posicionar, ter posicionamentos de fé. Muitas vezes nós não avançamos a nossa vida com Deus, não vou falar nem outras áreas, a nossa vida com Deus, porque o que eu construo com Deus é reflexo do que eu construo fora na minha vida, é reflexo. A bênção de Deus, ela só chega até nós quando nós tomamos uma decisão. Olha que interessante isso, Jacó, ele decidiu fazer as pazes com o irmão dele, e ele fez de tudo para mudar essa realidade, porque Esaú, depois disso, criou um ódio contra ele, depois ele toma a bênção de Esaú. Esaú era para ter sido abençoado por Isaac, quando Isaac já estava muito velho. Ele vai lá, veste a roupa de Esaú, enquanto Esaú tinha saído para caçar e trazer um alimento para o pai dele. A mãe dele, Rebeca, ouviu Isaac conversando com Esaú, falando que ele ia abençoar ele, porque os dias de Isaac eram poucos. A Rebeca ouve, a mãe deles ouve, chama Jacó e fala para Jacó preparar um alimento. Fala para Jacó vestir a roupa de Esaú, porque ele quer ser abençoado e não Esaú. Então, isso são sementes que eles plantaram, essa família plantou. Mas Jacó, ele decidiu ter uma história diferente. Ele se posicionou. Nós precisamos nos posicionar. Se tu quer a tua família transformada, Arena, se tu quer teus amigos transformados, tua célula transformada, nós precisamos ter posições. Nós precisamos sair da mesmice. Nós precisamos dar passos para frente. Eu falei isso no último Arena que eu preguei. Nós temos que parar de dar passos para trás, começar a dar passos para frente, começar a olhar para frente. Chega de olhar para os lados, chega de olhar para trás. Atrás não tem nada de bom, mas na frente tem Jesus, tem as coisas boas, tem a promessa de Deus, tem a bênção de Deus. E eu só preciso dar um passo para frente. Eu só preciso ir para frente. Amém? Amém, gente? Glória a Deus, é isso aí. Os nossos dons, os nossos talentos não podem ser maiores do que o nosso caráter. Não podem ser maiores que o nosso caráter. Os dons, quem nos dá é Deus, quem nos presenteia é Deus, mas nós presenteamos a Jesus com o nosso caráter. Olha que forte isso. Jesus nos presenteia com dons, com dom de língua, com dom disso, com dom daquilo. Nós oramos, Deus nos dá, Deus nos presenteia. Mas nós temos que agradar a Deus também. E como é que eu agrado a Deus? Eu agrado a Deus tendo um caráter segundo o dele. É isso que nós precisamos ter, Arena. É isso que nós precisamos ter, um caráter segundo o de Jesus. O nosso caráter é um presente para Deus. Deus se alegra quando nós temos um caráter igual ao dele. Deus se alegra quando nós temos atitudes iguais às dele. Deus se alegra quando nós tentamos ser parecido com ele. Mas quando nós não tentamos, Deus não se alegra. Mas quando nós tentamos, quando nós buscamos, mesmo sendo imperfeitos, Jesus, ele se alegra. Jesus, ele nos levanta. Jesus, ele te chamou para te levantar, para mudar a tua história. Você crê nisso? Não, só eu creio. Não, só eu creio. Quantos creem? Então aplaude a Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter um cuidado. Segundo ponto, prosperidade versus ansiedade. A ansiedade, ela nos rouba do propósito de Deus. A ansiedade, ela nos rouba do projeto de Deus.
Muitas pessoas também não vivem o melhor de Deus, a bênção de Deus, o propósito perfeito de Deus, que não tem falha, porque não conseguem esperar. Porque ficam ansiosas. Meu Deus, quando que Deus vai me abençoar? Meu Deus, será que vai dar certo? Senhor, quando é que eu vou casar? Senhor, quando é que eu vou ter isso? Senhor, quando eu vou ser um líder? Senhor, 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 Senhor. E Deus falou muito comigo numa coisa, que quem tem convicção não está preocupado com o tempo. Quem tem convicção não está preocupado com o tempo, porque tem convicção de quem é o seu Deus, de quem é Jesus, de quem Ele é. Quem tem convicção não está preocupado com o tempo de esperar. Não importa se daqui 5 anos eu vou ser um líder, eu vou ser um pastor, não importa. Eu tenho convicção de que um dia eu vou ser, de que Deus vai me abençoar, de que Deus vai me levar, e que o caminho é Deus quem forma, é Deus quem projeta. Em nome de Jesus. Deus usa as situações ruins para nos fazer romper limites pessoais. Eu queria ler contigo Gênesis 29, 16. Projeta para mim aqui, Lari. Em nome de Jesus, projeta para mim. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem, fica pois comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Próximo. Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se-á mais nova antes da primogênita. Próximo. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Olha que palavra de Deus. Então olha para o teu irmão do lado e fala de novo: tudo que você plantar, certamente colherá. Amém? Vocês lembram lá atrás que eu falei? Ele plantou lá atrás, ele plantou no meio da sua família. E o que ele colheu? Ele teve que esperar 7 anos, ele trabalhou 7 anos para ter aquela mulher, que era o tio, filha do tio dele. E o tio dele engana ele, como ele enganava a sua família, como ele enganava as pessoas. Tudo que eu plantar, eu vou colher, gente. Tudo que eu vou plantar, eu vou colher uma hora. E por isso eu quero te falar uma coisa: plante no altar de Deus. Se você quer colher coisas boas, plante no altar. Se você quer colher coisas boas na sua família, comece aqui. Comece nesse lugar, comece plantando. Betinho, é dinheiro? Não. Comece se entregando, comece se arrependendo, comece abrindo seu coração, comece entregando a sua vida. Não tenha vergonha de dobrar o joelho, não tenha medo de dobrar o joelho, porque essa é a casa de Deus, é a casa do nosso Deus, a casa que nos acolhe, a casa que me acolheu há 2 anos e pouco atrás, a casa que me abraçou, a casa que abraçou a minha família, a casa que cuidou de mim, a casa que tirou, através da palavra de Deus, todas as vestes sujas que eu estava, todo o meu machucado, todo o sangramento que eu tinha do mundo. Me abraçaram, me acolheram. Então esse é o lugar certo. Esse é o lugar certo para você se posicionar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A prosperidade começa nas nossas emoções. Muitas pessoas acham que ser próspero é só ter dinheiro. Não. Isso aí é o que o mundo apresenta. Nós aqui, a palavra de Deus nos apresenta que a prosperidade que Deus quer primeiro de nós é a nossa mente saudável e as nossas emoções saudáveis. A Bíblia fala o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o que é isso? O que vale, nós temos tantas coisas lá fora, gente. O que vale, nós temos as melhores roupas, os melhores carros, as melhores casas, os melhores empregos, e perder a nossa alma, e perder a salvação, e perder o amor de Deus. Em nome de Jesus, a prosperidade começa nas suas emoções. Não deixa a ansiedade te roubar dos projetos de Deus. Não deixa. Jacó só esperou 7 anos,
porque ele decidiu ter uma história diferente. Ele começou com o quê? Com arrependimento. Sabe como é que nós começamos uma nova história? Se arrependendo. Nós, igreja, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos arrepender das nossas falhas. Jacó decidiu se arrepender para poder viver o melhor do que Jesus tinha para ele. A bênção de Deus começa onde, Betinho? A bênção de Deus, nós começamos a ser abençoados quando nós dobramos nossos joelhos e nos arrependemos. Quando nós dobramos nossos joelhos e clamamos a Deus, a salvação vem. E para mim essa é a maior das prosperidades. Em nome de Jesus, para mim essa é a maior das prosperidades. Amém? Terceiro, tenha uma visão. Quem não projeta a sua vida não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Nós precisamos ter sonhos, ter projetos. Eu sempre falo isso, eu lembro quando eu sentava com o Alexandre, lá atrás, eu falava, Xande, eu quero um dia ser um líder de equipe. Eu tenho isso na minha mente, eu quero ser, não porque eu quero que as pessoas me vejam pregando, não. Eu quero levar salvação, eu quero levantar pessoas, eu quero. E o que é isso? Eu estava projetando, nem sabia eu que um ano depois eu ia ser um líder. Ia estar aqui, ia ser um líder de equipe, ia ser um líder. Por quê? Porque eu projeto, mas eu também me posiciono. A fé sem obras é morta, gente. A fé sem posicionamento é morta. Eu posso ter fé, mas se eu não me posicionar, nada vai acontecer. E isso tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós não temos conseguido sair do lugar. Nós cremos em Deus. Em nome de Jesus eu estou vendo um anjo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas eu não tomo uma posição, eu não ando para frente e não avanço. Jacó sabia onde Deus queria o levar. Sabe por que Jacó sabia? Porque, como eu falei, Jacó se arrependeu. E quando nós nos arrependemos, nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo de novo. Nós começamos a ouvir a voz de Deus de novo. A voz do mundo que nos diz que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, que nós não nascemos para dar certo, que nossos projetos não vão dar certo. Essa voz do Espírito Santo começa a anular, começa a tirar da nossa vida. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Eu creio que em nome de Jesus nessa noite você vai ouvir. Porque quando eu estava usando essa palavra que Deus falou muito forte comigo. Que essa é uma noite de decidir destinos, essa é uma noite de transformação. Deus te trouxe aqui para alinhar a tua vida de novo. Alinhar a tua vida de novo, em nome de Jesus. Dinheiro não entra em pessoas, ele entra em propósitos. Dinheiro não entra em pessoas, dinheiro entra em propósitos. E nós temos que entender isso, Arena. Nós temos que entender que quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, todas as coisas me são acrescentadas, como a palavra fala. Mas por que não me são acrescentadas, Betinho? Porque não é no nosso tempo. Não é quando nós queremos, não é quando e nem onde, não é nem o horário. Não é o horário, o nosso horário é diferente do horário de Deus. É diferente do relógio que nós costumamos usar, e é diferente, é outro tempo. E eu queria ler com vocês, para nós encerrarmos, Mateus 9,18. Uma palavra que Deus me deu, quero colocar junto. Mateus 9,18. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe a mão sobre ela, e ela viverá. Glória a Deus. Eu estava mergulhando nessa palavra aqui, e que eu quero dizer para ti que Deus te trouxe aqui, porque Deus quer ressuscitar os teus sonhos. Deus quer ressuscitar aquilo que se perdeu. Sabe o que esse homem falou? A minha filha faleceu, a minha filha morreu. Esse homem podia estar chorando, murmurando, reclamando, como muitas vezes nós fazemos. Mas sabe o que ele falou? Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, Senhor Jesus, mas vem, eu quero ser curado, eu quero ser liberto das drogas, eu quero ser liberto dos vícios, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. É isso que nós temos que fazer. Não importa o que as pessoas falam, não importa como a tua vida está hoje. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nesse lugar, nesse altar, para esse lugar, porque Deus quer reviver aquilo que se perdeu. Deus quer reviver aquele sonho teu lá de 5 anos atrás, um sonho de ser um bom empresário, um bom profissional, um bom pai de família, um bom filho. Deus te trouxe aqui porque Deus quer reviver de volta isso. E outra coisa, Deus te trouxe aqui porque Deus quer reviver, Deus quer trazer de volta a chama do Espírito Santo.
Deus quer trazer a chama do Espírito Santo de volta para ti. Nós precisamos chamar a existência do nosso milagre, a existência das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu queria te convidar a se colocar em pé, chamar os levitas aqui em nome de Jesus. Eu queria que tu fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração, que tu não perdesse esse ambiente da presença de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu queria que tu pensasse comigo agora, o que tu perdeu? Quais são as coisas que tu perdeu por ter plantado coisas erradas nos lugares certos, e acabou não sendo abençoado, e acabou não tomando posse da prosperidade de Deus, uma vida saudável, uma vida livre dos vícios, uma vida livre do crime, uma vida livre da ansiedade do mundo, livre da depressão. Meu irmão, eu quero que você reflita nessa noite comigo, e que você pudesse pensar, o que tem te afastado das coisas de Deus? O que tem te afastado da promessa de Deus? O que tem te afastado de viver o melhor das coisas do Senhor Jesus?